Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. Se você já se inscreveu no nosso canal, não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Se não se inscreveu ainda, por favor, fique à vontade. Olha, o tema não é dos mais fáceis, não é legal a gente associar violência e futebol, mas é um tema que precisa ser dito, precisa ser falado para que a gente possa refletir. Eu não consigo imaginar violência e futebol, para mim isso não combina. De norte a sul, os casos de agressão nos últimos dias se espalharam no nosso país e isso nos deixa com um sentimento de tristeza e de indignação. Realmente é assustador o que anda acontecendo. E mais do que isso, a inércia das nossas autoridades com relação a essas agressões descabidas, desnecessárias, sem nenhum fundamento. Olha, eu procuro, na minha avaliação, eu procuro não divulgar a imagem de invasão, de agressão. Por quê? Porque isso na cabeça do bandido, do vândalo, do inconsequente, do marginal, isso soa praticamente como um troféu. Então é melhor ocultar, mas não silenciar. É sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Vamos lá. Foram vários casos nos últimos dias e eu vou noticiar alguns para vocês. Vocês já devem ter acompanhado pelas redes sociais. Danilo Fernandes, goleiro do Bahia, ele praticamente poderia ter encerrado a carreira depois do episódio daquela bomba que explodiu no ônibus do Bahia, que estava a caminho da Fonte Nova, o estádio do Bahia, para o jogo pela Copa do Nordeste contra o Sampaio Corrêa. Uns vão dizer, mas por conta desse episódio, dessa pressão, o time foi e ganhou do Sampaio Corrêa. Não há ligação alguma entre uma coisa e outra. O Danilo Fernandes, um profissional que eu conheço desde as categorias de base do Corinthians, não merecia, como nenhum atleta merece isso. Não cabe na minha cabeça que um jogador trabalhe durante toda a semana e vá para o jogo para entregar a partida para o adversário. Não cabe na minha cabeça, só na cabeça dos ignorantes. Mais um caso aconteceu no Paraná Clube, Campeonato Paranaense. O Paraná Clube perdia para o União até os 40 do segundo tempo, 3-1. Com esse resultado, seria rebaixado para a Série B do Campeonato Estadual e aí os torcedores entraram em campo para agredir os jogadores. Volto a dizer, você acha que em sã consciência o jogador quer ter um rebaixamento no currículo, que eles jogam de propósito para cair? E essa agressão leva para onde? Para onde leva essa agressão? Não vou mostrar aqui nenhuma imagem dessa agressão. Não vou dar esse troféu para esses inconsequentes, que não dá para serem chamados de torcedor. O Grêmio, na minha opinião, a gente falou do Bahia, o Bahia entrou em campo, venceu o Sampaio Corrêa, mesmo com o desfalque do Danilo Fernandes, o goleiro que terminou indo para o hospital. O Grêmio, na minha opinião, fez o certo. Desistiu do Grenal. O que aconteceu nos minutos que antecederam esse clássico, ou que antecederiam esse clássico? O Grêmio, escoltado pela Brigada Militar no Rio Grande do Sul, caminhava para o Beira-Rio e aí, mesmo com aquele aparato todo, houve uma emboscada da torcida do Internacional. E aí o que aconteceu? Acabou sobrando para o jovem Matheus Villaçante, o jogador paraguaio de 25 anos de idade, meio-campista que pertence ao Grêmio, que, segundo o Clube Gaúcho, teve um traumatismo craniano, mas está fora de perigo, graças a Deus. Mais um caso lamentável, o ônibus do Cascavel foi atingido por pedras após o jogo contra o Maringá, derrota por 1-0. O Náutico teve jogadores agredidos nos últimos dias por conta do desempenho em suas competições. Eu fico imaginando, será que passa alguma coisa saudável na cabeça dessas pessoas inconsequentes? E o sindicato dos jogadores? Na minha opinião, ele deveria exigir uma greve geral até que providências sejam tomadas. E a CBF? E esse silêncio
da Confederação Brasileira de Futebol. Eu não sei, a gente nesse momento de nervosismo, a gente pode imaginar até que, se forem identificados os clubes aos quais pertencem esses agressores, os clubes deveriam ser penalizados, de repente até com perda de pontos, de repente até com rebaixamento. Mas aí, na cabeça do bandido, ele pode se travestir de torcedor do seu clube rival para agredir uma equipe e aí prejudicar o seu clube rival. É um país de muita impunidade. Talvez esse seja o grande reflexo que a gente está, entre aspas, colhendo agora. Porque onde não há punição, há uma certa liberdade para se fazer o que dá na cabeça. E essa agressão ou essas agressões a profissionais que têm família, essa coisa toda, essas agressões levam a lugar nenhum. Não levam à punição, não levam os jogadores a terem tranquilidade para trabalhar, a própria imprensa fica tolhida em algumas situações, e isso, se não for tomada uma providência agora, isso pode virar uma bola de neve. Podem aumentar os casos. O país pentacampeão do mundo está agonizando no futebol. Outras áreas também, mas aí não é a nossa seara, não vamos entrar nisso. O Brasil, 5 vezes campeão do mundo, não por acaso, não ganha uma Copa há 20 anos, e talvez não ganhe a próxima, nem a próxima, nem a próxima. Nós estamos perdendo para nós mesmos. Essa violência, esse distanciamento que aconteceu durante a pandemia de coronavírus, em que a torcida não podia fazer parte do espetáculo, esse distanciamento não serviu para nada. Muitas pessoas não aprenderam absolutamente nada. Muito pelo contrário, voltaram piores. Eu gostaria da sua opinião, seu recado, seu comentário em relação a esse assunto, que não é um tema legal, mas é um tema que precisa ser abordado, precisa ser refletido, e mais do que isso, as autoridades, os responsáveis, têm que tomar posição, e posição severa. Não adianta conversa mole, senão as coisas não vão resolver, pelo contrário, elas vão piorar. Deixa aí seu recado, seu comentário, sua opinião. Eu realmente estou até com um timbre de voz mais baixo. Eu estou extremamente chateado com tudo isso que eu vivi e acompanhei nos últimos dias. Um abraço para você, até a próxima. Tchau.